Olá pessoal, a gente aqui vamos trabalhar aqui com a parte de funções e equações modulares. Vamos lá. Questão 9. Construa um gráfico definidos em R. A primeira parte que eu vou explicar para vocês de função modular é vocês tiveram noção, tenham noção de funções definidas em intervalos. Ou seja, existe uma função que era definida por partes, igual o Frankenstein. Você tem que montar ela por partes. Observe a função a seguir. f de x é igual, é definida, se x for menor do que 1, a função que determina seu comportamento é x mais 2. Se x for maior do que 1, a função que determina seu comportamento é menos 2x mais 3. E entre os valores, no caso do domínio, de menos 1 até 1, ela vai ser uma função constante, se comportar como uma função constante de x igual a 1. Observe. Eu monto aqui o eixo cartesiano, x e y. Aí eu vou montar, faço aqui menos 1 e 1. Vou montar primeiro essas extremidades. Vamos lá, começar por essa aqui. 1. X maior do que 1. Então essa é a primeira parte aqui. A função que determina é menos 2x mais 3. Menos 2x mais 3. Para x maior do que 1, temos menos 2x mais 3 igual a 0. Eu quero aqui a raiz. Eu quero a raiz. Então fazemos. Pego esse 2x, jogo para o outro lado, fica 2x positivo igual a 3. Pego esse 2 e jogo, passo dividindo, fica x igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é o mesmo que 1,5. Então eu faço. Observe que aqui é menos 2x, então é uma função linear. Aqui é linear, mas só que é decrescente. Então eu faço menos 1, faço um ponto aqui e um ponto aqui em 3 sobre 2 e desenho um pedacinho do gráfico, que é uma função linear. Desenhei o gráfico. Aí eu vou desenhar agora em menos 1. Menos 1 eu faço. Para x menor do que 1, menor ou igual a 1, nós temos a função que determina ele, que é esta aqui, a nossa função que rege ele, que será 2 mais x igual a 0. Eu pego esse 2, jogo para o outro lado, fica x igual a menos 2. Então isso aqui, x igual a menos 2, é a nossa raiz. Pegou aqui uma chave meio coisada, meio feia, mas pronto. Então eu faço menos 2 aqui. Aqui é uma função, observe que o x aqui é positivo, então é uma função crescente. Então eu vou fazer a função linear, elevada a 1, né? Uma função linear crescente, então eu faço, marco um ponto aqui, em x igual a menos 1. Faço um ponto aqui, e faço aqui entre menos 2, eu traço um gráfico linear crescente, até menos 1. Observe aqui. E entre um e outro, eu traço uma reta constante. Que ponto é esse? É esse ponto aqui. 1, porque aqui é uma função constante. Entre menos 1 e 1 é uma função constante. Ou seja, observem essa questão, que ela tem 3 intervalos. De infinito negativo até menos 1, de menos 1 até 1, e de mais 1 até o infinito positivo. Ou seja, e ficou aqui parecido com um trapézio. É uma função definida em intervalos. A ideia de função modular é uma função definida em intervalos. É uma função normal que eu aplico um módulo e ela muda as suas propriedades. Quais propriedades são mudadas? Eu vou mostrar a seguir. Vamos construir um gráfico. Vou mostrar a vocês quais propriedades são alteradas com a aplicação do módulo. Construir os gráficos das seguintes funções reais. f de x igual a 2x mais 3 em módulo. Primeiro passo, construir o gráfico simples. Ou seja, essa função aqui, 2x mais 3. Eu faço 2x mais 3 igual a 0, que eu quero saber a raiz, né? Eu faço menos 3 para o outro lado, fica menos 3. Eu passo 2 dividindo, fica menos 3 sobre 2, que é o meu x. Essa minha raiz é onde corta o eixo x. Se eu fizer y igual a 0, x igual a 0, eu mato esse 2x aqui e fica simplesmente 3. Esse 3 é o ponto onde eu corto o eixo y. Certo? Eu faço o gráficozinho. E aqui observe que é uma função 2x é positiva, é uma função crescente e linear. Eu faço um gráfico, um esboçozinho do gráfico crescente. Segundo passo, espelhe a parte negativa da raiz. Observe que aqui o gráfico se comportava assim. Vinha aqui, passava menos 3 sobre 2, seguia até 3 e seguia para o infinito. Quando eu aplico o módulo, eu determino que não existe mais valores negativos de y. Ou seja, aqui, essa parte aqui, que tem menos y negativos, essa aqui, ela não vai existir mais.
eu vou espelhar o meu gráfico para cima. Se aqui, por exemplo, é menos 2, ficou aqui um pouco difícil de ver, mas imagine aqui. Se aqui, esse ponto aqui for, por exemplo, menos 2 e menos 1, por exemplo, só um exemplo, no gráfico original que passava por aqui, quando eu espelhar ele, vai continuar o x igual a menos 2, só que o y, em vez de menos 1, vai ficar 1. Eu espelho. Eu continuo com os valores de x, aqui do lado desse lado da minha função, mas só com todos os valores de y eu vou espelhar, ou seja, colocar um módulo nele. O que é colocar um módulo? É tornar ele só o valor absoluto, ou seja, sem o sinal. Se for menos 5, aí aqui vai se tornar mais 5. Se for menos 10, aqui vai se tornar mais 10. Eu vou espelhar ele, vai ficar esse V aqui. Ó. Vocês se lembram de estudo de sinal? É para isso que serve o estudo de sinal. Eu quero determinar onde ele é crescente e onde ele é decrescente. Onde ele é positivo e onde ele é negativo. Porque a parte que é negativa eu vou espelhar ele para cima. Eu vou inverter ele. Seja uma função linear como essa, seja uma função quadrada, uma função cúbica. Todo ponto que chegar, se eu fizer o estudo do sinal, ver que aquela parte da minha função cruza o eixo x para a parte de baixo aqui onde tem os y negativos, nesse ponto eu vou espelhar. Todo valor vai ficar continuar os mesmos valores de x, só que os valores de y que deveriam dar vão ser espelhados, ou seja, vão, em vez de estar aqui embaixo, vai estar aqui em cima com os valores trocados. Se for menos 5, vai aparecer aqui como 5. Se for menos 10, aqui em cima vai aparecer como 10, positivo. Certo? Deixa eu dar outro exemplo. f de x, eu vou construir esse gráfico de módulo de x sobre x, onde x é diferente de zero. Eu vou pensar, oxente, x sobre x, eu corto x sobre x é 1, é uma função constante. Não, eu não posso cortar esse aqui porque não é x, é módulo de x. Ou seja, esse x aqui no numerador, ele só pode assumir valores positivos. E esse x do denominador, ele pode assumir qualquer valor, seja positivo ou negativo, só não zero, porque está no denominador de uma fração. Esse é um caso especial, como vocês podem ver. O nosso gráfico ele fica da seguinte forma. 1 positivo, uma função constante, 1 negativo, uma função constante. Vem do infinito, negativo, até menos 1, que é bolinha aberta. E aqui para valores positivos, ele vai ser 1. Oxe, por que isso? Observa aqui a lógica. Se eu faço um valor negativo, menos 2. Menos 2 eu faço. Menos 2 sobre menos 2, certo? Você pensa, vai dar 1? Não. Menos 2 em módulo é simplesmente o valor sem o sinal. Ou seja, vai ser 2. Dividido por menos 2, que vai ser igual a menos 1. Menos 5 sobre 5, por exemplo. Fica módulo de menos 5 é 5. Dividido por menos 5 vai dar menos 1. Ou seja, qualquer valor negativo que você colocar aqui, o resultado vai ser menos 1. Observem aqui, ó. Todo valor negativo que você colocar, o resultado vai ser menos 1. Então vai ser uma função constante. Aqui é bolinha aberta porque ele não pode tocar o eixo y. Por quê? Porque x não pode ser 0. Qualquer valor positivo que você colocar, vai dar sempre 1. Por exemplo, 5 sobre 5. Módulo de 5 positivo é o mesmo 5 positivo. Dividido por 5 vai dar 1. 10 em módulo positivo é 10. Dividido por 10 vai dar 1. Ou seja, qualquer valor positivo vai dar 1. Qualquer valor negativo vai dar menos 1. Então vamos ter aqui funções constantes. Certo? Observe as seguintes equações em R. Agora, o outro tópico é equações reais. Resolver as seguintes equações em R. Como é que eu faço aqui? Eu tenho uma equação em módulo igual a um valor. Eu faço, pensa em propriedade, eu faço menos x se A, quem é A? A, esse 2 aqui, for menor do que 0. Ou seja, se esse A aqui for menor do que 0, for menos 2, por exemplo, eu tenho que colocar o sinal de menos aqui na frente. Mas se esse A aqui for maior do que 0, eu deixo do jeito que está. Só tiro o módulo. Aí você me pergunta, pode pensar, então tem 2 positivos, eu vou usar só esse aqui. Não. Esse aqui eu vou usar os 2. Sempre módulo aos 2. Você pode pensar por quê? Porque se for só uma, teria a função linear. Porque aqui dentro aqui é uma função linear, 3x menos 1, função linear crescente. Mas só que tem a parte do módulo, é a parte que eu faço ao V, que eu inverto. Aquela parte negativa eu inverto. Então eu preciso saber
aonde essa função inverte. Eu preciso saber valores que eu coloque aqui D2. D2 ou menos 2, porque em módulo vai ficar igual a 2. Ou seja, eu tenho um valor de x que vai fazer essa minha função ser igual a 2 positivo. Então, 2 positivo em módulo vai ser 2. E se eu colocar aqui um valor de x que dê menos 2, em módulo vai ser 2 também. Então, eu tenho dois valores, cada um oriundo de uma parte dessa aqui. Eu vou obter um valor desse aqui e outro valor aqui. Ó. É por isso que a resposta é em dois valores, esse aqui e esse aqui. O que a gente faz? A gente faz primeiro esse caso aqui. Eu vou simplesmente tirar aqui o módulo, fica 3x menos 1 igual a 2. Eu vou isolar o x, eu jogo menos 1 para lá, fica 2 mais 1, 3, e o 3 para o passo dividindo fica 1, x igual a 1. E aqui eu vou aplicar o segundo caso, menos essa minha função igual a 2. Faço menos 3x, menos por menos mais 1 igual a 2. Eu pego esse mais 3 e jogo para o outro lado, e esse 2 eu jogo para cá. Fica 1 menos 2, dá menos 1, e igual a 3x positivo. O 3 eu jogo dividindo, fica x igual a menos 1 terço. Logo, minha solução vai ser todo x pertence aos reais, tá o quê? Que x seja igual a 1 ou x seja igual a menos 1 terço. Esses dois valores vocês observam. Se eu fizer aqui x igual a 1, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2 positivo. 2 positivo em módulo é igual a 2. Menos 1 terço. Se eu colocar no lugar de x, fica menos 3 sobre 3, que é igual a menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, vai ficar menos 2. E menos 2 em módulo vai ficar igual a 2. Observe que eu disse no começo. São dois valores de x que dão, mesmo que seja em módulo, vai dar 2. É a minha resposta. Certo? Deixa eu explicar outra, para ficar mais claro. Eu acredito que vocês não viram essa parte aqui no colégio. Eu acredito. B. X ao quadrado, a função agora, função quadrática, menos 4x mais 5 igual a 2. Eu aplico a mesma fórmula. Agora eu vou começar com essa parte aqui de baixo. Pode começar com essa também, dá no mesmo. X, se x aqui, se esse é maior do que zero, então eu coloco aqui do jeito que está, só tiro o módulo, fica x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 2. Eu pego esse 2 e jogo para cá, fica 5 menos 2, dá 3. E aqui eu aplico Bhaskara. Vou obter duas raízes reais distintas, porque o delta aqui é diferente de zero, é maior do que zero e positivo. Diferente de zero e positivo, né? Então tem que x1 vai ser igual a 3 e x2 vai ser igual a 1. Duas raízes. Agora eu faço menos, essa parte aqui de cima, vou fazer essa outra opção, menos essa minha função aqui, parênteses, igual a 2. Fica menos x ao quadrado, menos por menos dá mais 4x, menos por mais dá menos, fica menos 5 igual a 2. Esse 2 eu jogo para esse lado, fica menos 5 menos 2 é menos 7, igual a 0. Quando eu aplico Bhaskara, eu observo que aqui não tem raízes reais. Então, minha solução fica só em função dessa parte aqui. X tem que ser real, a minha solução. Tá o quê? X seja igual a 3 ou x seja igual a 1. Substituo x aqui, igual a 3, e x aqui igual a 1. Vocês vão observar que também vai dar 2. Ou 2, que é igual a 2, ou o módulo de menos 2, que também vai ser igual a 2. Agora imagine que vocês tenham um módulo dos dois lados. Módulo dos dois lados. O que fazer? Aplica a mesma propriedade. Menos. Tá um pouco esquisito, mas vamos lá. Tá um pouco meio rascunhado essa parte aqui, mas vamos lá, para tentar compreender. 1 vai ser menos x, a é menor do que 0. Você vai fazer do mesmo jeito, simplificando. Você vai fazer um aqui, ó. Um negativo e um positivo. E os dois positivos. O que você vai fazer? Coloque o menos na frente desse e tire tire os módulos. E você faça um outro sem colocar nada, só tirando os módulos. Ou seja, aqui você coloca o menos na frente, tira os módulos, fica menos 3x mais 2 igual a x mais 1. Só coloquei um módulo, um menos na frente desse aqui. Fica menos 3x, menos por mais dá menos, fica menos 2, igual a x menos 1. Eu pego esse menos 3x e jogo para cá, fica 3x mais 1, 4x, e esse menos 1 jogo para o outro lado, fica mais 1. Menos 2 mais 1 fica menos 1. Menos 1 igual a 4x. X é igual ao 4, que eu passo dividindo, fica menos 1 quarto. E o outro, que eu fico os dois positivos, serão 3x, e positivo eu tiro só os módulos dos dois lados.
3x mais 2 igual a x menos 1. Eu pego esse x e jogo para esse lado, fica 3x menos x vai dar 2x. E aqui esse 2 eu vou jogar para o outro lado, fica menos 1, menos 2, menos 3. O 2 eu vou passar dividindo, fica menos 3 sobre 2. Então a minha solução será igual a x para acrescentar os reais, tá? Ok, x seja igual a menos 3 sobre 2. Ou x igual a menos 1 quarto. Essa é outra função aqui. Esta e esta. Recapitulando, você vai pegar uma função desse tipo, você vai fazer, coloque menos um lado da igualdade e o outro lado você não coloca menos. Aí você tira os módulos e faz aqui, resolve. Você obtém um resultado. Você faz novamente essa mesma conta, só que não colocando nada. Só tira só os módulos e resolve. Os valores que derem aqui e aqui, você junta os dois e faz uma solução. Vai fazer solução de x reais, tá ok? X seja igual a um valor que você achou aqui, ou o x que você achou aqui. Se for uma função do segundo grau, você vai ter duas raízes, você vai fazer x igual a essa função, a esse valor, ou x igual a outra, ou x igual a outra. Quantas raízes tiver, não é problema, certo? A ideia é essa, pessoal. Muito obrigado e a gente termina por aqui a parte de equações modulares. Valeu, pessoal. Um forte abraço e um obrigado.